Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 7, e vamos ler do versículo 11 até o versículo 28. Esta é a segunda parte do quinto segmento. Estamos terminando hoje, então, o quinto segmento. Sábado iniciaremos o sexto segmento dessa carta. Estamos terminando hoje com esses versículos que vamos ler. O quinto segmento. Segunda parte do quinto segmento, cujo título é, diga, Sacerdócio com Juramento. Hebreus capítulo 7, vamos ler a palavra do Senhor. Ele fala conosco diretamente na sua palavra. Começando do versículo 11, domingo à noite, terminamos no versículo 10. E hoje vamos terminar o capítulo 7, do 11 ao 28. Amém? Todos juntos. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo à qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas,
quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Aleluia. Glória a Deus. A carta aos Hebreus, ela não é uma carta fácil. Por isso pode ser que muitas pessoas que só de ouvir essa leitura pode pensar assim, não estou entendendo nada. Ou alguém que está lendo aí pela primeira vez, que não tem nos acompanhado, nós estamos meditando nessa carta desde novembro do ano passado. Pulamos janeiro e fevereiro, que meditamos no Apocalipse, e recomeçamos em março, e agora que estamos terminando no capítulo 7. Essa carta ela traz uma doutrina profunda, tá? E a profundidade dessa doutrina tem a ver com a doutrina bíblica da nossa salvação. A obra da salvação não é uma obra que Deus está realizando ou criando agora. A obra da salvação, ela foi elaborada por Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, antes da criação do mundo. Antes da criação do mundo, Deus já sabia que o homem que ele iria criar, esse homem ia pecar. E antes da criação do mundo, Deus já estabeleceu o plano da salvação. Esse plano tem muitos elementos, todos eles comprovados aqui, na Escritura. Porque a Escritura Sagrada traz a verdade absoluta sobre a salvação. Diferente de teólogos. Teólogos discordam entre si em determinados pontos da teologia bíblica da salvação. Aqui na Bíblia não tem nenhuma discordância. Por isso nós ficamos com a Bíblia. Aleluia. A palavra de Deus não tem discordância. De Gênesis até Apocalipse, ela é uma harmonia em tudo que ela ensina e também no que ela ensina acerca da obra da salvação. Por isso que a Igreja de Cristo se reúne. Nós não nos reunimos para ler aqui para vocês conclusões teológicas de teólogo A, B, C, D ou até Z. Nós nos reunimos aqui para nos alimentar exclusivamente da palavra de Deus, porque ela não é palavra de nenhum teólogo, ela é a palavra do próprio Theos e do próprio Logos, que é Deus. Aleluia. Por isso são palavras de vida eterna. Dentro do contexto de todas as Escrituras, a obra da salvação, ela possui muitos elementos. Um deles, que é o que a carta aos Hebreus trata com maior profundidade, é o que se chama sacerdócio. O que é sacerdócio? É a mesma coisa que mediação, ou numa palavra mais conhecida pelos crentes, intercessão. Sacerdócio é a mesma coisa que mediação, a mesma coisa que intercessão. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. O único que pode estar no meio. Mediador é aquele que está no meio. O único que pode estar entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Ele é o único mediador, por isso ele é o único sumo sacerdote, e ele é o único intercessor no que diz respeito à nossa salvação. Você não é salvo porque qualquer pessoa orou por você.
Você é salvo não somente porque Jesus está à direita do Pai orando por você, mas porque Ele, como intercessor, porque às vezes nós pensamos que interceder é só orar. Jesus não é um intercessor que só ora. Hoje Ele ora por nós à destra do Pai, baseado em tudo o que Ele já fez, sofreu, padeceu, o que aconteceu com Jesus. É nesses acontecimentos que foi plenamente realizada a obra da salvação. Não é qualquer um que está orando pela nossa salvação. É aquele que sofreu na sua carne, sofreu no seu corpo, sofreu na pele o alto preço para que essa obra da salvação fosse realizada. Por isso Jesus é o nosso Salvador. Por isso Jesus é o nosso sumo sacerdote. Por isso Jesus é o nosso único mediador. E Jesus é o nosso intercessor à direita do Pai. Aleluia. O Pai fez um juramento para Jesus. Um juramento que apareceu nas Escrituras depois de Moisés. Esse juramento veio, portanto, no texto que nós lemos, posterior à lei, depois da lei. Lá na lei de Moisés, no Monte Sinai, foi instituído um sacerdócio sem juramento, porque era o sacerdócio levítico. Não precisava fazer juramento, bastava apenas ser descendente de Levi. Quem era descendente de Levi por nascimento era sacerdote sem precisar fazer nenhum juramento. Era sacerdote por natureza, lá na antiga aliança, lá no Antigo Testamento. Só que aquele sacerdócio era provisório, enquanto a promessa que nós temos de Deus para o sacerdócio de Cristo Jesus, para Jesus ser o nosso sumo sacerdote, para Jesus ser o nosso único mediador, para Jesus ser o nosso verdadeiro intercessor, Deus falou através do rei Davi, muito tempo depois de Moisés, muito tempo depois que já existia a lei, que já existia o tabernáculo, que já existia o sacerdócio levítico. Aí Deus falou através de Davi no Salmo 110. Vamos abrir aí o Salmo 110, que tem um versículo citado nesse texto de Hebreus que nós lemos, e depois vamos voltar aí à carta aos Hebreus. Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Davi está recebendo a revelação do que Deus Pai está falando com o Salvador nosso, seu Filho Jesus. Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Repitam. Aleluia. Os levitas eram sacerdotes sem juramento, apenas pela linhagem sacerdotal. Mas Jesus, que não era da tribo de Levi, mas era da tribo de Judá, a tribo de Judá não teve nenhum sacerdote no Antigo Testamento. Para Jesus, o leão da tribo de Judá, o seu filho amado, o Cristo nosso Salvador, para ele o Pai jurou: tu és sacerdote? Até quando? Para sempre.
Os levitas, que eram sacerdotes sem juramento, apenas por linhagem, não eram sacerdotes para sempre. Eles foram sacerdotes no período da antiga aliança. Agora, depois que Jesus veio ao mundo, aquele sacerdócio acabou. Não existem mais levitas. Nós não somos chamados de levitas. Atos capítulo 11, nós somos chamados de cristãos. Porque Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, o nosso mediador, o nosso salvador, o nosso intercessor. E ele foi colocado pelo Pai nessa posição, não temporariamente, mas para sempre. Por isso o sacerdócio de Cristo é, repita, sacerdócio com juramento. Aleluia. É um juramento não de homens, um juramento do próprio Deus Pai. O Pai jurou ao seu filho Jesus: meu filho, tu és sacerdote para sempre. Não segundo a ordem de Levi, que era um sacerdócio provisório, mas segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que eu levantei lá muito antes de Levi existir, e ele veio ao encontro de Abraão, trazendo pão e vinho, e abençoou Abraão. Você, meu filho, é dessa ordem, um sacerdote que vai durar para sempre. Jesus para sempre é o nosso sacerdote, é o nosso mediador, é o nosso intercessor. Jesus é o nosso Salvador. A Bíblia diz, quando o apóstolo Pedro pregou em Jerusalém, Atos 4:12, em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Aleluia. Diga Jesus. Diga mais forte, Jesus. Diga mais forte, Jesus. Só Jesus é Salvador. Fora de Jesus não há salvação. E não adianta querer pintar uma face de um Jesus falso. Não. Já existem por aí muitas faces de Jesus, mas que são faces falsas. Jesus que não salva. O Jesus que salva é o Jesus da Bíblia. É o Jesus que é o Verbo de Deus. É o Jesus que é a palavra viva de Deus, como nós já vimos aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva porque é uma pessoa viva. Essa pessoa viva é Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a palavra viva de Deus. A palavra que nós lemos quando começamos a meditar em Hebreus, lá no capítulo 1, por essa palavra, por meio dessa palavra, Deus criou e sustenta todo o universo. Essa palavra de Deus. E é por essa palavra que Paulo chama de evangelho que ocorre a salvação. Quando Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, não me envergonho do evangelho. Evangelho ali é toda a palavra. Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não importa a nacionalidade.
Judeu, grego, não importa, brasileiro, norte-americano, japonês, africano, seja o que for. A palavra de Deus alcança com a obra da salvação pessoas em todas as nações da terra indiscriminadamente, porque assim é a obra da salvação de Deus, operada por meio da palavra de Deus, alcançando os seus eleitos para a glória. Aleluia? Entenderam isso até aqui? Por isso Jesus é o único Salvador. Com essas palavras eu estou explicando para vocês o que nós lemos em Hebreus. Pode voltar lá para Hebreus capítulo 7, que nós já lemos aí do versículo 11 ao 28. Esse texto que nós lemos, você deve ter percebido que foi feita uma comparação entre o sacerdócio de Jesus e o sacerdócio dos levitas no Antigo Testamento. Aquele sacerdócio era provisório, o sacerdócio de Jesus é para sempre. Aquele sacerdócio do Antigo Testamento, ele era imperfeito, enquanto o sacerdócio de Jesus é perfeito. Naquele antigo sacerdócio, os sacerdotes morriam. Eles morriam e eram substituídos por outros sacerdotes, que também iam morrer e seriam substituídos por outros sacerdotes. Jesus é um sacerdote único e insubstituível, porque ele já venceu a morte e vai ser sacerdote para sempre. A morte não vai atrapalhar. Porque Jesus é o Deus vivo, vive para sempre. Baseado nisso, eu quero pegar um versículo aqui, desses que nós lemos, do versículo Hebreus capítulo 7, do versículo 11 até o versículo 28, porque esse versículo que nós vamos ler agora resume todo esse texto que nós lemos aí, do versículo 11 ao 28. É o versículo 25. Hebreus 7, 25. Onde está escrito: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Repitam. Aleluia. Olha só, Jesus é aquele que pode salvar totalmente. Diga totalmente. Diga duas palavras agora: salvação total. Sabe o que essa palavra aqui, esse advérbio totalmente, está fazendo aqui nesse versículo? Dizendo para nós que a obra da salvação em Cristo Jesus, ela é uma obra completa. Não falta nada. A obra da salvação já está terminada. A obra da salvação não é uma obra em andamento. A obra da salvação é uma obra terminada. É uma obra acabada. É uma obra perfeita, e é uma obra que nos atinge plenamente, atinge todo o nosso ser plenamente, atinge nosso corpo, atinge nossa alma, atinge nosso espírito, nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas vontades. Modifica em nós, modifica nossos corações, tirando vontades próprias e colocando a vontade de Deus, tirando planos, projetos, propósitos humanos falíveis e estabelecendo dentro de nós o propósito eterno
eterno do Pai para conosco em Cristo Jesus. A obra da salvação é completa. A gente olha para certos tipos de crentes e parece que a salvação deles não é uma obra perfeita. Parece que a salvação deles não é uma obra completa. Por que razão? É porque nós temos que diferenciar o que é verdadeiramente de Deus daquilo que apenas é um aspecto religioso dessa obra. Religiosos não manifestam a plenitude dessa salvação. Crentes religiosos são apegados em liturgias, apegados em misticismos, apegados em sincretismos, apegados em manifestações de fé supersticiosas. Se apega a coisas místicas, ao invés de se apegar na verdade. Que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amados, tem crentes demais por aí, sabe? Que a confiança deles é que tem que subir morro. A confiança deles é que tem que fazer o jejum de Daniel. A confiança deles é que tem que fazer campanha não sei de quê. Que tem que fazer tal e tal sacrifício. Quem ainda está fazendo sacrifícios, está com isso dizendo que o sacrifício de Cristo não valeu. Ou que o sacrifício de Cristo não foi suficiente. Ou que o sacrifício de Cristo não foi completo. E o sacrifício de Cristo não foi total. E esses crentes são muitos. Tem igrejas inteiras que é só esses crentes. Tem muitos pastores que são eles mesmos. Esses próprios pastores são esse tipo de crentes. São apenas crentes religiosos. Jesus chegou, aliás, não foi ele quem chegou, foi um crente religioso da época de Jesus, que chegou-se a Jesus de noite, João capítulo 3, esse era Nicodemos. Nicodemos era um dos principais religiosos da época, formado em escola rabínica, porque senão ele não seria um membro do Sinédrio como ele era, entendia muito bem de todo o Antigo Testamento. Desde a sua adolescência, passou pelo Bar Mitzvah, estudou profundamente todas as doutrinas judaicas, conhecia a palavra de Deus, tinha por dia 3 momentos de oração, e quando eram dias especiais de festa, eram 7 momentos de oração. Era radical na prática da lei. Amados, não era um assassino, não era um mentiroso, não era um drogado, não era um alcoólatra, não era um prostituto. Era um homem assim de uma moral ilibada, tá? Um homem assim que todo mundo diria: puxa, esse aí é um homem de Deus. E ele veio de noite assim, como quem não quer nada, e vem dizer para Jesus: mestre, sabemos que tu és um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se não viesse de Deus. Ele chegou assim, sabe o que significa isso? Ele chegou assim meio com rodeios, né, para abordar Jesus. E aí Jesus foi direto no problema. Porque Jesus é assim, amados. A palavra de Deus é assim. A verdade é assim. Ela vai direto no problema. Ela não faz massagem ao redor do problema. A palavra de Deus não é um paliativo para o problema. Tá? A palavra de Deus não é um remedinho falso para o problema. A palavra de Deus é o remédio para o problema.
A palavra de Deus não é um placebo. Tá? Esses misticismos são placebos. A palavra de Deus não é um placebo. Ela é o remédio perfeito. É a verdade. E ela vem direto. Por isso que ela é uma espada. Espada do Espírito, Efésios 6. Espada de 2 gumes, Hebreus 4:12. É uma espada, ela é direta, ela é reta. Ela vem direto e atinge direto o problema. Aquele homem religioso chegou cheio de rodeios. E como Jesus sempre foi com todo mundo, você pode ler Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus sempre é direto com todo mundo. Jesus não faz rodeios, ele é direto naquilo que ele diz. E Jesus disse diretamente para ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Essa é a palavra para os religiosos. Religiosos não são salvos. Religiosos são apenas religiosos. Religiosos não entraram em Cristo. Eles entraram em uma igreja. Eles entraram em uma denominação, não importa qual seja, até aqui a nossa. Eles não entraram em Cristo, eles entraram em uma igreja. Eles não são membros do corpo de Cristo, eles são membros de uma denominação, como qualquer pessoa pode ser membro de qualquer associação ou instituição humana que haja na terra. Esses crentes religiosos, a salvação, você olha para eles e percebe pelas atitudes, pelo fruto que produzem, porque Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Não se colhe uvas dos espinheiros, nem figos dos abrolhos. Árvore ruim produz fruto ruim, árvore boa produz fruto bom. O religioso não produz fruto bom. Amados, eu sou pastor já há um bom tempo, sou convertido há mais de 30 anos. Eu já vi fruto de religiosos. Fruto de religioso é terrível. Isaías capítulo 5 fala do fruto do religioso. O meu amado plantou uma vinha, e ele esperava tanto colher dessa vinha frutos bons, que ele cavou um lagar, já com a esperança de colocar. O lagar era aquele buraco onde ele ia pisar as uvas para sair dali aquele vinho gostoso. Então ele já cavou logo o lagar, ele plantou uma sebe, uma cerca, cercando aquela videira. Chegou a hora de colher o fruto. Ao invés de colher uvas boas, ele só encontrou uvas amargas. Esse é o povo religioso. Gente religiosa não produz fruto bom, só produz frutos amargos. Alguns frutos amargos, ciúmes, contendas, invejas, dissensões, facções. Cada um quer impor a sua vontade, cada um acha que a sua ideia é a ideia, cada um quer, entendeu? Se estabelecer, fazer alguma coisa, não é para louvar a Deus, mas é para que Ele mesmo seja louvado. Com uma moça que chegou numa igreja uma vez, isso aconteceu de fato aqui em Anápolis. Chegou numa igreja uma vez, pastor, o senhor me dá uma oportunidade para eu cantar lá, louvar, para eu louvar a Deus lá na frente? Dou sim, irmã. E aí passou o culto e ele esqueceu dela, e não deu oportunidade para ela vir cantar na frente. Aí acabou a reunião, todo mundo já foi embora. Ela, pastor, o senhor esqueceu de deixar eu louvar a Deus. Me desculpe, irmã, pode subir lá e louvar a Deus.
Mas agora todo mundo já foi embora. Não, mas Deus continua aqui. Você quer louvar a Deus? Ou quer que o povo veja você louvando a Deus e o povo te louve? Ó, como canta bem. Está lotado de gente só na religiosidade, só fazendo coisas religiosas e não produzem o fruto. João Batista pregou isso também lá para os escribas e fariseus e para os judeus da época. Olha, não vem querer dizer para mim que vocês são filhos de Abraão. Para de ficar falando aí que somos filhos de Abraão, porque Deus tem poder para dessas pedras suscitar filhos a Abraão. Ao invés de ficar dizendo por aí que são filhos de Abraão, produzam fruto de verdadeiro arrependimento em sua vida. Produza fruto de verdadeira conversão na sua vida. Assim é a palavra de Deus, amados. Está lotado de gente aí, eu sou membro de tal igreja, eu sou membro de tal igreja, eu sou não sei o que na igreja, eu faço não sei o que na igreja, e não passa de um religioso mórbido, morto, morno, parado. E quando Deus vai querer colher algum fruto ali, o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, não acha nada. Não acha o fruto. O fruto do Espírito não é achado nessas pessoas. Aí você pensa, as pessoas não têm a totalidade da obra da salvação na vida delas. Jesus não veio para nos salvar parcialmente. Jesus veio nos salvar totalmente. Totalmente. Por isso que o versículo que nós lemos aqui, o 25, diz: por isso também pode salvar totalmente. Agora continua. Repita essa frase. Os que por ele se chegam a Deus. Existe outro meio para se chegar a Deus, senão Jesus? O mundo prega que sim. O mundo diz aí fora, tem um monte de gente aí fora dizendo, todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Mentira. E aí chega no cristianismo. Quando o cristianismo começou, o cristianismo era cristianismo. Em Atos capítulo 11, que foi a primeira vez que os discípulos de Cristo, os crentes em Cristo, foram chamados de cristãos. Eles foram chamados de cristãos porque eles tinham a mente de Cristo, eles pensavam como Cristo, eles falavam como Cristo. Eles agiam como Cristo. Eles viviam como Cristo. Eles oravam como Cristo. Eles se relacionavam com o Pai como Cristo. Eles eram imitadores do Filho de Deus e por isso foram chamados cristãos. Hoje, o censo do governo que passa por aí nas casas, quando tem censo, para levantar o censo dos brasileiros, são chamados de cristãos, sabe quem? Católicos são chamados de cristãos. Católico não é cristão. Católico é falso cristão.
Verdadeiro cristão só adora Cristo. Não adora imagens. Adora Cristo. Não adora a mãe de Cristo, adora Cristo. E adora o Pai de Cristo, que é Deus. E o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo. Mas todo católico é chamado de cristão. Todo espírita é chamado de cristão. Porque séculos atrás surgiu um homem na França, em Paris, chamado Allan Kardec, que foi o codificador do Espiritismo e do que eles chamam de o Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espiritismo. E esse Allan Kardec, ele se autoproclamava que ele era uma reencarnação de um santo católico chamado, que a Igreja Católica invoca esse santo católico como São Germano. Por isso na França tem o Paris Saint-Germain. Saint-Germain é o padroeiro católico lá da França. Aqui no Brasil é a Aparecida do Norte, é a padroeira do Brasil. Na França é o Saint-Germain, o São Germano. E esse francês, Allan Kardec, proclamou que o Espiritismo crê na reencarnação, que ele era a reencarnação do São Germano, e que o São Germano, o espírito daquele santo, baixou nele e fez ele escrever um evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Espiritismo, para que daí em diante o Espiritismo seja reconhecido como uma religião cristã. Uma religião que invoca demônios é chamada hoje de uma religião cristã. Quando o censo levanta o número de cristãos, está contando católicos, está contando espíritas, e está contando um monte de gente que não participa de igreja nenhuma, mas só porque, de acordo com o catolicismo, foi batizado na Igreja Católica quando era um bebezinho, que não sabia de nada do que estava acontecendo, só porque foi batizado na Igreja Católica, por causa desse batismo aí, é chamado de cristão. Eu já trabalhei muito aí no Evangelho, por esse Brasil inteiro, e uma das coisas que eu fiz foram vários tipos de pesquisas que eu tenho registrado. Uma pesquisa que eu fiz era perguntando em todos os lugares para as pessoas a religião. No Brasil, o campeão foi o catolicismo. Eu entrei em várias zonas de prostituição e perguntei para várias prostitutas. E elas disseram, não, eu sou católica. Além de perguntar para as prostitutas, perguntei para os homens que estavam lá se prostituindo com elas, bebendo nas boates e prostituindo com elas. Qual é a sua religião? Ah, eu sou católico. Eu fui em muitos bares cheios de bêbados e perguntei, qual a sua religião? Sou católico. Fiz essa pesquisa em vários lugares de detenção, em várias cadeias de presos, entrevistando presos. A maioria esmagadora deles, sou católico. Vocês estão entendendo o que hoje se chama de cristãos? O que hoje se chama de cristãos? Não é o mesmo que chamaram os verdadeiros primeiros cristãos em Atos 16. Quando os cristãos em Atos 11, quando os cristãos em Atos 11 foram pela primeira vez chamados de cristãos, eles foram chamados de cristãos porque eram homens salvos em Cristo Jesus, homens convertidos em Cristo Jesus, homens
batizados no Espírito Santo, homens de palavra de Deus em suas vidas. Isso era ser cristão. E hoje, quem devia ser desse jeito, que são os evangélicos, porque são chamados de evangélicos, são chamados de pessoas que estão lendo o Evangelho, meditando na palavra de Deus. A maioria dos evangélicos hoje só tem o nome, o apelido de cristãos, mas não vivem como tais. E a começar dos chamados assim, pastores, ou bispos, ou até apóstolos, não são cristãos. Não são cristãos. Muitos são religiosos, idólatras, amantes do dinheiro, onde na Bíblia Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Não ajunteis para vós tesouros na terra, mas tesouros no céu. E que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O protestantismo hoje que cresce no Brasil é o protestantismo do dinheiro. É as igrejas evangélicas que prometem prosperidade para quem for crente. Se você for crente, vai prosperar nessa terra. São ímpios. Não estão pregando Cristo. E aí pregam um monte de heresias para dizer que por meio dessas heresias as pessoas vão se chegar a Deus e vão ganhar as coisas de Deus. Não, irmãos. A palavra de Deus declara que Jesus salva, é poderoso para salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Os que por Ele verdadeiramente são convertidos a Deus. Os que por Ele são de fato feitos filhos de Deus. No mundo as pessoas gostam de dizer assim: eu também sou filho de Deus. É nada. Ser filho de Deus é ser profundamente imitador do Filho de Deus, Jesus Cristo. Isso é ser filho de Deus. Foi o que Paulo disse aos Coríntios em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitadores do Filho de Deus. E como filhos de Deus, ser imitadores do Pai. Jesus foi tanto imitador do Pai, que ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a própria face do Pai. Eu sou a revelação do Pai. Efésios 5:1. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados. Filhos de Deus são imitadores do Pai. E aprenderam a imitar o Pai com o Filho. São imitadores do Filho. São pessoas que receberam a totalidade da obra da salvação em suas vidas. E essa salvação está tomando as suas vidas. Essa salvação está santificando as suas vidas. Essa salvação está sendo desenvolvida na sua vida. Eles estão desenvolvendo essa salvação, como Paulo pregou aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Quem verdadeiramente é de Deus está desenvolvendo a sua salvação.
Quem verdadeiramente é de Deus não está aí atrás de invenções litúrgicas, invenções de movimentozinhos dentro de igreja. Estão verdadeiramente desenvolvendo a sua salvação, se santificando e sendo uma influência positiva e poderosa de santificação para os outros e também sal da terra e luz do mundo, como Jesus falou. Não sendo amigos do mundo, não sendo influenciados pelo mundo, mas sendo neste mundo, que Paulo diz também em Filipenses 2, luzeiros, brilhando como luzeiros no meio desse mundo de trevas, preservando a palavra da vida, que é a palavra de Deus, que é Cristo Jesus. É sobre esses que Jesus, terminando o versículo 25, vivendo para sempre, Ele é poderoso para interceder por eles. Para interceder por eles. Você pensa que Jesus intercede por todo mundo? Abre em João 17 e você vai ver para quem que Jesus intercede. Para quem que Jesus intercede? Jesus não intercede para todo mundo, não. João 17, 9, ele já está aqui intercedendo, ele já está aqui orando. João 17, 9, e diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Vocês. Aleluia. Quem deve rogar pelo mundo, interceder pelo mundo, somos nós. A Bíblia manda isso. 1 Timóteo capítulo 2 é o texto que fala do nosso ministério de orar pelo mundo inteiro. Mas Jesus não. Jesus só intercede pelos seus. Por quem verdadeiramente é de Deus. E como saber quem verdadeiramente é de Deus? Basta que Deus saiba. Vai para frente aí, último versículo de hoje, você vai ler comigo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, : o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, apartem-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Podem repetir? Qual é o selo do firme fundamento de Deus? Repita essa frase. O Senhor conhece os que lhe pertencem. São esses que Ele salva totalmente, e é por esses que Ele intercede à direita do Pai. Glória a Deus. Pastor, como eu vou saber se eu sou um desses? É fácil. Você tem sede de Deus? Você tem sede pela palavra de Deus?
Você tem sede pelo conhecimento de Deus? Você tem prazer na palavra de Deus e, movido por esse prazer, nela medita de dia e de noite? Com o que você enche o seu tempo? Deus é a prioridade do seu tempo? Deus é a prioridade da sua vida, acima de você mesmo, acima da sua família, acima de todos os seus entes queridos, acima do seu trabalho e acima de tudo o que representa você? Você prova com atos que Deus é o primeiro na sua vida e que esse primeiríssimo lugar é inegociável e ninguém toma esse lugar de Deus na sua vida? Se você é assim, você é de Deus. Agora, se Deus não é o primeiro na sua vida, se um monte de coisa vem antes na frente, e se um monte de pessoas vem antes na frente, se você tem um monte de outras prioridades, e Deus é se tiver tempo, orar é se tiver tempo, e ainda aquela oração xoxa, murcha, cansada, leitura bíblica uma vergonha, não lê nada, a Bíblia é chata, não consigo ler tudo. Isso prova que você não é de Deus. Quem é de Deus, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Quem é de Deus, o ama de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças. E para esses vale aquela palavra que Paulo disse em Romanos 8. Nada nos separará do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem as alturas, nem o abismo, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada. Porque no meio de todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ai, pastor, eu estou longe disso. Então você já está perdendo tempo de se aproximar. Está longe e vai continuar longe? É para se aproximar. É para se aproximar. O que Jesus fez é para nós nos aproximarmos. Por isso o versículo que nós lemos diz que Ele é poderoso para salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. E não aqueles que se conformam em permanecer longe, permanecer distantes. Mas salvar aqueles que por Ele se chegam a Deus. É por isso que Deus disse: chegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós. Invoque o Senhor agora. Depois dessa palavra agora, invoque o Senhor. Comece a invocar o nome de Jesus. Invoque esse nome que está acima de todo nome. Invoque o nome poderoso de Jesus. Aleluia, Jesus.